A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no nosso coração, agora e para todo sempre. Iniciamos a nossa meditação de hoje, inclinando a nossa cabeça diante do Espírito Santo e pedindo a presença do Espírito Santo em nossa vida, para que Ele nos ilumine, para que Ele nos ensine, para que Ele nos guie no dia de hoje, para que nós possamos trilhar a perfeita e boa vontade de Deus e possamos ter o sucesso e a vitória. Ó Espírito Santo de Deus, nós abrimos nesse momento o nosso coração, para que Tu faças nele a Tua morada. Queremos ser o templo do Espírito Santo, para vivermos na luz, para vivermos na sabedoria, no entendimento, para conhecermos todas as coisas através dos Seus ensinamentos. Ó Espírito Santo de Deus, é o que nós Te pedimos no santo nome de Jesus. Os que creem, digam amém. Amém. Digo glória a Deus. Glória a Deus. Digam todos comigo agora. Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui agora no Teu nome. Vem estar conosco, cumprindo a Tua promessa. Sintamos a presença do Senhor Jesus agora aqui. Ele disse que quando 2 ou mais pessoas se reunissem em Seu nome, Ele estaria no meio delas. Então Jesus está aqui presente de corpo, alma, sangue e divindade. Presença real, que é a promessa que Ele nos fez. Sintamos essa presença. E aproveitemos a presença do Senhor Jesus para confessar a Ele os nossos pecados, para nos arrependermos e pedirmos perdão. Todos digam comigo: Senhor Jesus, nós confessamos os nossos pecados, os nossos erros, as nossas faltas, as nossas transgressões que fizemos por pensamentos, palavras, obras e omissões. Digamos a seguir: Senhor Jesus, nós nos arrependemos de todos esses pecados e Te pedimos perdão, Senhor. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Neste momento nós estamos perdoados dos nossos pecados. O Senhor Jesus está pronto sempre para nos perdoar de tudo que fizemos de errado, se nós tivermos o propósito firme de não voltarmos mais a pecar e se nós pedirmos o perdão com contrição. Agora vem a declaração mais importante. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós Te recebemos em nossa vida como nosso único Deus, como nosso único Senhor, como nosso Redentor, como Filho de Deus vivo. A Sagrada Escritura diz que quando a gente reconhece Jesus como Filho de Deus, nós nos tornamos também filhos de Deus, herdeiros da promessa, donos da riqueza do Pai. Esta é a melhor condição que o cristão pode ter nesta vida. Nós agradecemos, Senhor Jesus, a Tua presença em nossa vida. Agradecemos a filiação a Deus que Tu nos dás. E nós Te pedimos, fica conosco hoje e nos guia, e nos orienta, e nos abre os caminhos para que nós possamos ser vitoriosos e felizes no dia de hoje. Vamos meditar hoje sobre uma questão que é muito comum nos telefonemas que recebo, nos encontros que eu tenho, nas horas que eu me contacto com as pessoas. Quase todos dizem assim: pastor, eu já estou dobrando o cabo da Boa Esperança, estou velho, não tenho mais chance, o que eu posso esperar da vida depois dessa idade? Aí eu pergunto a idade do sujeito, 50 anos, 60 anos, 65 anos, e ele acha que já não tem mais chance, que já dobrou o cabo da Boa Esperança, que não tem mais o que fazer na vida depois dessa idade. Aí, coincidentemente, eu, lendo os jornais, eu vi isso aqui, ó. População jovem encolhe e afeta desemprego. População jovem encolhe no Brasil e esta falta de jovens afeta o desemprego. Bom, aí temos aqui uma outra reportagem que eu achei muito interessante. Aposentar-se, o idoso japonês diz assim que nunca, jamais. Ele quer continuar trabalhando. Ele prefere trabalhar, seguir trabalhando, do que parar de trabalhar, do que aposentar-se. Eu sou sempre criticado porque eu digo que a aposentadoria, ela não é de Deus. A aposentadoria é do cão, é do Satanás. E eu procurei na Bíblia, em tudo quanto foi lugar, para ver se eu encontrava a palavra aposentadoria aqui. Para ver se eu encontrava aonde Deus abençoou a aposentadoria. E não encontrei em nenhuma oportunidade. Aí eu procurei ver se algum daqueles grandes homens da Bíblia se aposentou. Não encontrei nenhum aposentado. Todos trabalhando até na hora da morte, até a hora de morrer.
E aí encontrei uma outra particularidade. Todos com vida muito longa. Com vida muito longa. Então eu cheguei à conclusão de que quando a população jovem ela encolhe, é porque os homens não estão cumprindo a missão que Deus deu. Crescei e multiplicai-vos, e enchei a terra. Aí o povo resolveu não ter mais filho, porque diz que o filho é problema. Mas o filho é problema quando o lar é problema, quando o pai e a mãe é problema. Quando o pai sai do lar, quando a mãe sai do lar, quando o pai e a mãe não se entendem, quando não há amor no lar, e principalmente quando não se coloca Cristo de verdade no lar. Não adianta botar a imagem de Cristo na porta, não adianta montar o crucifixo na parede, não adianta colocar o crucifixo aqui no pescoço. Isso são atos externos, são ordenanças que Deus não dá a mínima para isso. Deus não tem nenhum júbilo com essas coisas. Aí nós vamos ver que esse japonês e a maioria do povo japonês prefere continuar trabalhando do que se aposentar. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre a velhice. Eu separei aqui alguns trechos da Bíblia em que nós vamos olhar o que a Bíblia diz sobre a velhice. Veja aqui, por exemplo, quando a Bíblia fala de Abraão. Abraão morreu, aqui, expirou Abraão, Gênesis, capítulo 25, no versículo 3. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos. Em ditosa velhice. Não sem lembrar que Abraão teve um filho aos 100 anos de idade. E não sem lembrar que Sara, depois de fechada a madre, depois que ela não teve mais regras, depois que não tinha mais nenhuma condição de ter filho, ela teve o Isaac aos 90 anos de idade. Então é importante que a gente veja que a Escritura Sagrada, ela honra a velhice, ela honra o idoso, ela honra a idade. Vamos aqui ver uma outra passagem. Está escrito aqui que José, Israel, que é Jacó, amava mais a José que a todos os seus outros filhos, porque José era o filho da sua velhice. Então Jacó, que já tinha tido 3 filhos e várias filhas, ele tem na velhice o caçula José, a quem ele amava mais que todos os outros, porque era filho da sua velhice. E não sei lembrar que José foi o filho que mais alegrias deu a Jacó, apesar de, primeiro, ser opositado por todos os seus irmãos. Segundo, de ser jogado num poço. Terceiro, de ser vendido a um mercador. Quarto, de ser escravo de Potifar. Quinto, de ficar preso, né? E sexto, quando ele assume o vice-reinado do Egito, se tornando a segunda pessoa da maior potência daquela época, que era o Egito. Deus, então, ele protege a velhice, ele protege aqueles que estão na velhice. Vamos ver aqui uma coisa interessante. Quando o Elifas, que era um daqueles amigos de Jó, que foi lá para execrá-lo, que foi lá para criticá-lo, Elifas diz assim, Elifas exorta Jó para que busque a Deus. Então Jó está ali naquele estado terrível, sem os filhos todos mortos, a mulher completamente alucinada, falando, você é podre, Jó, você fede, Jó, morre, excomunga esse teu Deus e morre. Jó, naquela angústia, recebe os amigos, e o amigo diz assim para ele, quanto a mim, Jó, se fosse eu que estivesse nesse estado, com doença, com dor, com enfermidade, completamente aniquilado, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas que não se pode contar. Então Elifas diz, olha, se fosse eu, Jó, que estivesse na sua situação, eu não ficava imprecando Deus, não, eu não ficava culpando Deus, não, eu não ficava buscando a razão disso, não, eu me entregaria a Ele, eu me jogaria no braço dele, e Ele que se virasse para cuidar de mim. É isso que o velho tem de fazer, é a fé que o velho tem de ter. Então, no final aqui, ele diz assim, em robusta velhice entrarás para a sepultura,
como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Então, Deus nos dá a robusta velhice para nós irmos para a sepultura. Interessante que Deus deve ficar muito triste quando Ele põe na sepultura um velho já carcomido, cheio de doença, de dor, de enfermidade, não andando mais, não ouvindo mais, não conseguindo mais se mover, né, não se conseguindo mais nem se limpar. Quer dizer, Deus deve ter um horror por esse tipo de gente que morre nessa penúria, que entrega o seu corpo para o cão, para o Satanás, e morre de uma forma tão ignóbil, tão triste como morre a maioria das nossas pessoas, cheia de doença. Por quê? Vamos aqui ao ensinamento de Eliphaz. Se fosse eu, Jó, que estivesse nessa situação, aqui eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se pode contar. E ele diz aqui, nesse mesmo trecho, que Deus farta de bens na nossa velhice. Então, quando Deus nos farta de bens na nossa velhice, Ele não está pregando uma aposentadoria desse tipo que nós temos no Brasil, em que o velho simplesmente se encosta e, a título de dizer que ele está gozando o tempo que ele trabalhou, ele depende dos jovens para pagar o seu INSS. Para pagar o seu INSS, ele depende dos jovens para poder ter a sua aposentadoria. Aliás, um dos problemas que a Europa está enfrentando agora é a guerra entre os jovens e os velhos. Porque os velhos que já trabalharam, eles acham que eles têm direito à aposentadoria, que eles têm direito de receber o pagamento que os jovens estão fazendo agora para os institutos de aposentadoria. E os jovens assim, mas por que é que eu tenho de sustentar os velhos? Aí isso tudo está baseado numa crença de que o filho, né, deve favor ao pai, né, e tem de sustentá-lo, e tem de ajudá-lo, e tem de entregar para ele os frutos do seu trabalho. Mas aí é que está o problema. Deus não introduziu isso. O filho tem de honrar o pai e a mãe, mas é honrar na sua obediência, é honrar no seu amor, honrar no seu afeto. E Deus disse que o velho não vai precisar do favor do filho, não vai precisar do dinheiro do filho, não vai precisar das posses do filho para ele viver e ser enterrado numa sepultura, numa forma robusta, numa forma jubilar. Então, essa encrenca que tem na Europa está difícil de ser solucionada, porque os jovens se negam a continuar sofrendo e pagando a aposentadoria dos velhos. E os velhos, em vez de seguir esse exemplo japonês, que não quer se aposentar, que quer trabalhar até o fim, os velhos querem continuar no dolce farniente, dizendo que eles são dignos da aposentadoria. Meu filho, preste bem atenção, velho que me escuta, preste bem atenção. Não entregue o cajado, não tire o fardo das suas costas, continue a trabalhar, porque o trabalho faz bem, o trabalho dá sustentação, o trabalho nos dá alegria, nos dá força, nos dá coragem, o trabalho nos faz reviver, o trabalho nos faz termos uma força extraordinária. Vamos ver como é que Deus olha a aposentadoria. Veja aqui nesse Salmo 92. Olha, esse Salmo 92, quando eu conheci esse Salmo 92 e entendi esse Salmo 92, eu mudei por completo o meu pensar. Olha o que está escrito aqui. O justo, Salmo 92, versículo 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos. Serão cheios de seiva e verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então Deus está dizendo para você agora, velho, preste bem atenção, que se você estiver plantado na casa do Senhor, mas então eu tenho de ir para uma igreja? Nós já explicamos aqui que a casa do Senhor é o teu corpo. Se você tiver plantado Cristo aqui dentro de você, se tiver você colocado Cristo no seu coração, você está plantado na casa do Senhor.
E aí está escrito aqui: aquele que tem Cristo no coração, o diabo não lhe tocará. Então preste atenção, meu irmão e minha irmã, com dor no rim, com dor aqui na cacunda, com dor na perna, com dor no estômago, com dor não sei onde, é o dedo do cão que está te beliscando, é o dedo do cão que está te apertando. E está escrito que aquele que está com Cristo, aquele que está com o Senhor, de verdade, não é crucifixo na parede, não é crucifixo no pescoço, não é de dizer eu conheço Cristo, eu sou de Cristo, não, é colocá-lo dentro de si, é viver Cristo dentro de si, é colocar Cristo dentro de si, interiorizar Cristo, viver essa força de Cristo. Aí está escrito aqui que aquele que estará no átrio do Senhor, ele vai florescer com a palmeira, ele vai crescer com o cedro do Líbano. Por que será que esse salmo escolheu a palmeira e escolheu o cedro? Porque são árvores centenárias, são árvores longevas, são árvores que vivem intensamente uma vida, por isso que estão aqui. Então aquele que vive como palmeira, vive um tempão, aquele que vive como cedro, vive um tempão, a não ser que os cortadores de madeira vão lá e o cortem. E quem são os cortadores de madeira no mundo espiritual? É o Satanás, é o cão que vai lá e corta a vida, corta a saúde, corta a prosperidade das pessoas que não estão com Cristo no coração. E diz aqui: na velhice ainda produzirão frutos. Na velhice ainda produzirão frutos. Ora, Deus não quer que o velho se aposente. Deus quer que na velhice o velho produza frutos. E que jeito Deus quer esse fruto? No verdor, no ardor e na seiva. Vou repetir a palavra e você que é bom entendedor vai entender. No verdor, olha, cheios de verdor, de ardor e seiva. É isto que Deus quer para o velho. Deus não quer o velho aposentado, completamente aniquilado. Deus quer o velho produzindo. Deus quer o velho vivendo. Esta vida Deus nos fez para nós vivê-la intensamente até o último dia da nossa vida. Até o último dia que Ele nos quiser deixar aqui na terra. Portanto, velho, cria vergonha nessa cara. Levanta, vai trabalhar. Levanta dessa cama. Não se entregue. Não deixe os seus dias passarem nesse doce farniente, nesse nada a fazer. Eu conheço gente que vive adoentado, porque foi a forma que ele achou de fugir das responsabilidades da vida. Foi uma forma que ele achou para obter o maior carinho dos filhos e da mulher. Foi a forma que ele achou para ser mais acocorado, para ser mais acarinhado. Cria vergonha, vai para a luta, saia, vai em busca do teu trabalho, vai em busca de uma nova vida. E por falar nisto, nós vamos encontrar Jesus falando claramente para aquele velho que foi de noite procurar Jesus. Ele era um velho que fazia parte do Sinédrio, o Nicodemos, fazia parte do Sinédrio, ou seja, era um senador, era um sacerdote, era um homem de grande visão dentro do reino de Judá. Mas ele foi conversar com Jesus de noite, com medo que o povo ouvisse. E aí Jesus diz para ele: olha, Nicodemos, importa nascer de novo. Quem não nascer de novo não vai entrar no reino dos céus. Aí o Nicodemos, tão ignorante, diz assim: mas como é que eu, velho, barbudo, desse jeito, gordo, dessa forma, posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele não entendeu nada. Jesus disse: você não entendeu nada, Nicodemos, você não entendeu coisa nenhuma. Eu não estou falando do nascimento físico, eu não estou falando de uma vida de retornar, eu estou falando de você agora você se transformar, você se fazer de um novo homem, de você se fazer de uma nova criatura, de você colocar dentro de si um novo viver. Você tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que mudar o seu pensamento, você tem que mudar aquilo que você põe na sua cabeça e vai viver uma vida diferente, vai viver uma vida nova. Mas será que eu consigo isso? Claro, por você mesmo você não vai conseguir. Pela tua própria força você não vai conseguir. Pela tua própria cabeça você não vai conseguir. Você só vai conseguir quando você colocar dentro de você a força de Jesus. Quando você colocar dentro de você a força de Jesus, que é vida.
vida, e vida em abundância. Não é vidinha chula, não, é vidão, é vida em abundância. E Jesus quer que nós nos transformemos. E aí esse ensinamento de Jesus, ele é totalmente pego por Paulo. Paulo, um grande apóstolo, Paulo, o grande cristão, Paulo que nos ensina uma vida íntima com Jesus, Paulo que nos mostra o caminho, como nós temos de andar para nós captarmos a força de Jesus na nossa vida. E ele diz aqui na Epístola de Romanos, capítulo 6, versículo 6, olha o que ele diz assim: sabendo isto, nós temos de saber isto, que Cristo foi crucificado, e com ele foi crucificado o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravo. Então, o que Paulo quer dizer é o seguinte: aquele que vive em pecado, aquele que vive no erro, aquele que não se transforma interiormente, o corpo dele vai se deteriorar e ele vai realmente para os infernos, porque o corpo vai se deteriorando em doença, em enfermidade, em dor, e aquilo vai ficando cada vez pior, e ele vai morrer realmente chorando de dor. Ou como a Igreja Católica prega, chorando e gemendo nesse vale de lágrimas, como o amaldiçoado filho de Eva. Esta é a oração pérfida que nós aprendemos quando criança, da tal da salve rainha. Rainha que não salva ninguém, rainha que não leva ninguém para os píncaros da glória, rainha que não transforma ninguém. Então, veja bem, Cristo morre na cruz, para que o nosso corpo de pecado que morra, que se transforme, e nós vamos viver um corpo que não tem mais a escravidão do pecado, porque Cristo pagou os nossos pecados. Nós temos de nos transformar o nosso coração, transformar a nossa vida, transformar a nossa alma, transformar o nosso pensamento e abandonar o pecado de vez. Ah, mas esse pastor é muito puritano. Tem gente que me liga: e o senhor não pega? Eu pego muito, meu filho, mas muito. Você nem calcula. Só que quando eu pego, eu me prostro diante de Deus, e ali eu peço perdão, ali eu me arrependo, ali eu peço forças para não pecar mais, ali eu peço que Ele me ajude, ali eu peço que Ele me transforme, aí eu peço que Ele me faça um novo homem, uma nova criatura, ali eu peço que Ele me dê forças. Aí está certo que em redor da gente está a força do cão. Deus avisou para Pedro, o demônio me pediu para colocar você na mão dele, para ele te cirandar, para ele te colocar na roda, Pedro, e eu te livrei disso. O cão está à nossa volta como leão faminto, diz Pedro, pronto a nos devorar. Mas nós temos de vencer isso tudo, e o único que pisa a cabeça da serpente é o Senhor Jesus. Paulo continua ainda, não é essa a única vez que ele fala. Aqui em Efésios 4, 22, onde é que está? Está aqui. Efésios 4, 22, ele diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, quanto àquilo que nós passamos para trás, vos despojeis do velho homem. Larga o velho homem para lá. Não se fala mais em velhice. Eu recuso que alguém me chame de velho. Se algum filho chegar: velho, como é que você está? Eu vou brigar com ele. Não tem que me chamar de velho. Não tem, eu recuso, não sou velho. Porque eu estou deixando para trás o velho homem. Não quero saber da velhice. E diz assim: vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais de novo homem, criado segundo Deus. Deus não criou ninguém doente. Deus não criou ninguém com mal. Deus não criou ninguém com câncer, nem com diabetes, nem com isso, nem com aquilo, nem com esse mundo de doença que o cão botou no homem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E é assim que Deus quer que nós nos tornemos durante a nossa vida. É assim que Deus quer que nós nos tornemos diante da nossa vida. Que nós nos revistamos do velho homem, um novo homem, criado segundo a imagem de Deus. Olha, meus irmãos, nós temos uma responsabilidade enorme na nossa vida. É conservar este corpo que Deus fez a sua imagem e semelhança. É conservar esse corpo segundo a imagem e semelhança de Deus.
Vamos ter essa responsabilidade. Vamos colocar na nossa cabeça que nós temos que nos transformar e voltarmos a ser a imagem e semelhança de Deus no corpo e no espírito. Porque não é só no espírito, é no corpo que nós temos que ter também o novo homem. E não é essa a única vez. Temos mais uma terceira vez que Paulo, em Colossenses, no capítulo 3, ele diz assim: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então Deus quer que nós nos transformemos segundo a imagem dele, segundo a imagem que ele nos criou. Então, o velho que está me escutando, e jovens que estão ficando velhos, e jovens que já são velhos, que falam que são velhos, para mim não tem mais esperança. A gente está ouvindo dizer aí que com 36 anos acaba a oportunidade de emprego no Brasil. Que isso? Com 36 anos? Eu vi agora a aposentadoria de um ministro do Supremo Tribunal, 70 anos, plena vitalidade, cabeça boa, etc. Tal. Vai descansar. Mas descansado do quê? Se ainda tem muito para dar, se tem muito o que fazer ainda, se tem muito ainda para entregar para o povo. E quando a gente fala que nós temos muito para entregar para o povo, que nós temos muito, eu quero terminar a minha palavra com um exemplo que Deus deixou escrito na Bíblia. É um homem que nem sempre a gente leva a sério. É um homem que é feito em quadrinhos, né? É um homem que a gente costuma brincar com as coisas que ele fez. É um homem que a gente costuma até ridicularizar. Noé fez uma arca, né? E fez uma arca durante 100 anos. Trabalhou numa arca durante 100 anos, aguentando gozação de todo mundo. Noé, mas que loucura que você é, não é? Você aqui trabalhando nessa... Aqui não tem água, não é? Aqui não tem rio, aqui não tem mar, aqui não tem nada. E você construindo esse monumento aí? Foi Deus que me mandou. Foi Deus que determinou. E eu vou obedecer a ordem de Deus. Tinha Noé 500 anos. 500 anos de idade, quando Deus deu para ele a tarefa de construir a Arca da Aliança. Mas que tarefa é essa? Gente, está escrito aqui que Deus resolveu destruir o mundo porque o mundo se corrompia. O mundo se corrompeu. O mundo se corrompeu no pecado, no erro, na prostituição, na miséria, em tudo. O mundo se corrompeu. Deus disse: eu vou destruir essa obra que eu fiz, porque ela se corrompeu. E Deus disse: eu vou destruir isso. Mas chamou Noé e disse: se você tiver fé, Noé, vai ficar por sua conta a reconstrução do mundo. Você vai reconstruir o mundo. Vocês já atinaram para ver qual foi a tarefa que Deus deu para Noé? Que tarefa maravilhosa. E ele, em vez de chamar um jovenzinho de seus 20 anos, 22 anos, não, Noé é você. Velhão, barbudo, bigodudo, cabelão, né? Gordo, possivelmente. É você, Noé, que vai fazer a nova geração. É você, Noé, com quem eu vou fazer uma nova aliança para que o mundo cresça de novo. É através de você, Noé, é que eu vou preservar o mundo. Olha a tarefa que Deus deu para Noé. Olha o tamanho da tarefa que Deus deu para Noé. E Deus dá para nós umas tarefinhas e nós ficamos todos cheios de muito peso para mim, eu estou velho, eu não consigo, fica com trololó, né? Fica com trololó terrível. Quando Deus chama Noé aos 500 anos de idade e dá a ele a tarefa de conservar o mundo e iniciar a construção do mundo de novo, aos 500 anos de idade. E quantos anos tem você, meu irmão? Quantos anos você tem? 50, 60, 70? E o teu mundo acabou? E o teu mundo acabou? A tua tarefa acabou? O propósito de Deus na tua vida acabou? E você que está com 36 anos e já está cansado? Cansado do quê, meu filho? E se você tiver mais 60 anos para frente? Como é que você vai viver os 60 anos na frente? Noé, aos 500, recebeu a maior tarefa que um homem pode receber, que é de reconstruir o mundo, de dar continuidade à criação de Deus, de transformar aquele mundo. E ele fez aquela arca no descrédito de todos, todo mundo criticando. Ele fez aquela arca para que nós pudéssemos estar aqui hoje, né? A gente diz que a gente é filho de Eva, mas nós temos de botar na cabeça que Noé tem uma grande construção, porque nós somos conservados através de Noé. Através de Adão e Eva nós fomos jogados fora do paraíso. E através de Noé nós fomos colocados dentro da arca da aliança.
E com Noé, Deus fez uma nova aliança na qual nós estamos em curso. A aliança com Adão, Adão rompeu. Mas a aliança com Noé, ela tem até hoje o propósito de Deus de nos salvaguardar, de nos guiar, de nos orientar e de nos proteger. Velhos, escute o que eu estou dizendo, escute o que eu estou falando, porque Deus tem uma missão para cada um de nós. Para cada um de nós. E veja bem, para terminar o pensamento que está no Salmo 103, no versículo 5. É Deus quem farta de bens a nossa velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a força da águia. Deus não nos fez para nós nos acabarmos. Deus nos fez para nós nos renovarmos a todo dia, a todo instante, como a águia se renova. A águia se renova a cada dia. Não existe águia velha, existe águia renovada. Renovada, ela renova suas unhas, ela renova suas penas, ela renova o seu bico, ela renova suas forças, ela se renova, a águia. Por isso o Salmo diz que nós seremos fartos, cheios de bens na nossa velhice, e nós vamos renovar a nossa mocidade como a força da águia. Esse é o pensamento que nós temos de colocar na nossa vida e temos de viver esse propósito de Deus. Agora, como? É através do Senhor Jesus. Quando a gente põe esse desígnio no nosso coração, Cristo tudo em todos, Cristo tudo em nossa vida, Cristo tudo em nosso viver, aí nós vamos viver uma vida completamente diferente daquelas que estamos vivendo até hoje. Que Deus nos abençoe e nos leve a essa vitória. Os que creem, digam amém, digam glória a Deus. Vamos orar agora ao Senhor Jesus, para que Ele nos dê coragem, força e fé, para nós nos renovarmos a nossa mocidade dia a dia, como a águia renova as suas forças, o seu corpo e o seu espírito. Ó Senhor Jesus, nós te pedimos, nos dá fé, Senhor Jesus, para que nós nos renovemos dia a dia, para que nós creiamos na tua renovação, na tua força, para que nós creiamos na tua nova vida, para que nós creiamos, Senhor, num novo homem que nós temos de ser, numa nova criatura que nós temos de nos tornar, para que nós vivamos uma velhice ditosa, uma velhice robusta, uma velhice que não envergonhe o teu evangelho, nem a tua palavra, nem a nossa família, nem a nossa própria vida. Que Deus nos abençoe, é o que te pedimos, no santo nome do Senhor Jesus. Os que creem, digam amém, digam glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque teu, Senhor, só teu, é o poder, o trono, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? E vamos ungir agora, e vamos para a vitória. A unção quebra as maldições, e vamos para a vitória e para o sucesso.